Bom dia em Cristo Jesus para todos. Que o Senhor Deus, o Deus de paz, vos derrame a mesma paz sobre a vida de vocês. A paz que excede todo entendimento, ela possa te guardar e te afagar. Para aqueles que ainda não nos conhecem, eu sou o pastor Alessandro de Oliveira, e para aqueles que estão pela primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se a sua intenção é se aprofundar na revelação ou nas revelações da Santa Palavra, temos vídeos aqui postados que você pode maratonar. E para aqueles que assiduamente se encontram conosco, desfrutando da Palavra de Deus, das bênçãos de Deus, da presença do Senhor, que o Senhor possa resplandecer seu rosto e lhe dar vitória. Hoje, nós desejamos trabalhar uma temática com duas porções, mesmo que resumidamente. Sim, as pessoas nos fazem continuamente perguntas para obterem conhecimento. Elas não querem só resposta, elas querem entender. Elas querem conhecimento da palavra de Deus. Por isso, já tomando um gancho, você que tem alguma dúvida relacionada a algum tema, relacionado a algum assunto da Escritura Sagrada, relacionado a alguma temática bíblica, você pode deixar aqui nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, que nós estaremos analisando, orando e sob o consentimento de Deus. Na pessoa de nosso Senhor Jesus, estaremos aqui compartilhando com vocês. A temática de hoje é acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo. Recentemente, alguém me perguntou, pastor, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Diga-se de passagem, esta pessoa que me perguntou não fez a pergunta pelo a plataforma do YouTube, fez a pergunta pelo nosso Instagram. Se você não nos segue ainda lá, siga, o link está aqui embaixo. É só clicar. Caso também queira deixar por lá sua pergunta, fique à vontade, ou pelo Insta, ou pelo Facebook, ou pelo WhatsApp. Fique à vontade, nós estaremos avaliando, analisando, orando e, como eu disse, sobre o consentimento de nosso Senhor Jesus, estaremos compartilhando. Relevante a temática da blasfêmia do Espírito Santo, a princípio, o que vocês devem analisar é o significado do termo, segundo a etimologia, pelo menos no vocábulo original escrito. Sim, olhando pelo ponto de vista grego, a palavra blasfêmia é blasfêmia. Blasfêmia é blasfêmia, que significa insultar, injuriar, falar mal de alguém. E é disso que Jesus estava tratando em Mateus capítulo 12. Deixa aqui, de uma forma introdutória a essa questão, lhe lembrar que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo de número 3, que ninguém pode falar pelo Espírito de Deus. Ninguém pode falar pelo Espírito de Deus, que Jesus é anátema. E ninguém pode reconhecer Jesus Cristo como Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Observe, o contexto em que Jesus está tratando a temática sobre a blasfêmia do Espírito Santo, em Mateus 12, é um dos textos, ele está tratando com pessoas que não era morada de Deus, que não era a casa de Deus, que não unificava-se ao Espírito do Senhor. Logo, compreendemos que se torna ou torna-se impossível blasfemar contra o Espírito Santo. Quem é morada de Deus? Quem é casa de Deus? Quem está
inclinado peripitoriamente ao Espírito de Cristo Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque é Paulo que diz que quem fala pelo Espírito nunca chamará Jesus de anátema. E quem pelo Espírito reconhece Jesus como Senhor, o faz por quê? Porque a fonte, a natureza é pelo Espírito de Deus. E todos aqueles que estão consolidados, firmados em Cristo Jesus pelo Espírito Santo, torna-se impossível. Por que eu estou dizendo logo de antemão assim? Porque existem muitas vidas bloqueadas. Vidas que estão bloqueadas por falta de conhecimento e vulnerabilizadas. E as mesmas são vilipendiadas por demônios, por espíritos malignos, por anjos caídos. E elas vivem em uma tristeza muito grande de culpa, como se tivesse blasfemado contra o Espírito Santo. Essa pessoa que me fez pergunta, como outras, relacionada à temática, eu percebi que quando elas vieram perguntar a mim, eu vi a tristeza, eu vi o peso, eu vi a opressão, eu vi a culpa. E o Espírito do Senhor foi iluminando as vertentes e Jesus Cristo me deu a resposta que elas esperavam. Hoje já são milhares de pessoas desbloqueadas nesse sentido. E que esse vídeo, que essa palavra possa ser relevante para a tua vida, ou relevante para alguém que você sabe que está passando por esta crise, ou pela mesma crise que você está, ou que já esteve pensando que blasfemou contra o Espírito Santo, que insultou o Espírito Santo, que injuriou o Espírito Santo, que falou palavras má para o Espírito Santo. E eu estou aqui para lhe dizer que se há sentimento, se há desejo de arrependimento, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo estivesse fora de você, observe, quem te convenceria do pecado? Quem te entristeceria acerca do pecado? Porque existe uma tristeza que gera salvação. Está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 7. Quem deixaria você triste para promover a salvação em você? Se você se sente assim, arrependida, primeiro, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Segundo, é o Espírito Santo que está agindo em você, te convencendo a te livrar desta culpa falsa que você assumiu na sua vida, dessa dívida incabível que você vem trazendo na sua alma. Se o Espírito Santo estivesse fora, quem te convenceria? Quem te entristeceria? Quem ocasionaria em você a tristeza que gera a salvação? Quem? Quem? Me explica. Essa é a exatidão da ação do Espírito Santo, se você se encontra assim. Por isso que eu estou lhe dizendo, esquece. De repente a sua culpa, é uma dívida, não por vias cabíveis. É você mesmo se autofragilizando. É você mesmo se autodoendo. É você mesmo se autoafligindo por uma coisa inexistente. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu declaro que a sua mente seja liberta, que a sua alma seja liberta, que a sua vida seja quebrado essa seta, esse jugo, em nome de Jesus. Agora,
Nós devemos observar que existem possibilidades e que aqui você deva tomar cuidado. Claro, que eu estou falando para pessoas que não estão consolidadas agora. Agora estou falando, me direcionando para pessoas que não estão consolidadas em Cristo Jesus, que não estão fundamentalizadas em Cristo Jesus. Mas para ti que teme ao nome do Senhor, já raiou o sol da justiça. Mas para os fracos, para aqueles que andam cambaleando, para aqueles que não se decidiram se inclinar definitivamente para Jesus Cristo. Aleluia! Eu sinto a glória dele aqui, meu Deus. Para estes, deva-se tomar muito cuidado, porque há uma possibilidade. Há uma grande possibilidade. E eu vou citar algumas delas para vocês. Paulo, em Tessalonicenses, capítulo 1, Tessalonicenses, capítulo 5, não vai ter corte, capítulo 5, e versículo de número 19, ele diz: não apagueis o Espírito, não extingueis o Espírito. Antes de lhe dar o significado, escreva aqui embaixo: para quem está consolidado em Cristo Jesus, é impossível blasfemar contra o Espírito Santo. Escreva aqui, isso, profeticamente. Eu sei que muitas pessoas que ver vídeo, eles já tecem os comentários para ver o que vocês estão falando. E é de relevância o que vocês falam. Por isso que eu peço a vocês, escrevam aqui, produzam ou replicam essa palavra, essa fala profética. Para quem está consolidado em Cristo Jesus, é impossível blasfemar contra o Espírito Santo. Escreveu? Para você que está chegando agora, fica conosco até o final. Deus tem desbloqueios e bênção para você aqui nessa hora. Observe. Não apagueis o Espírito, disse o apóstolo. Em outras traduções, não extingueis o Espírito. E o que significa apagar o Espírito? Apagar ou extinguir o Espírito. Esse termo vem de um vocábulo grego que nós conhecemos como esbenume. Esbenume significa, na transliteração para o português, extinguir, apagar o Espírito. Na verdade, está falando do Espírito, mas Espírito, um dos significados da palavra ou da semântica da palavra é inspiração, hálito, fôlego. Claro que existe outros significado da palavra espírito, mas quando eu estava em meditação com o Senhor disse para mim: meu filho, tem muitos que estão apagando a minha inspiração na vida deles. Aleluia! Apagando, extinguindo a minha inspiração, o meu fôlego, o meu hálito, o meu ar na vida deles. Você já viveu sem oxigênio? Você consegue viver sem respirar? No contexto paralelo em que vivemos, podemos ver claramente no mundo pessoas morrendo por falta ou por dificuldade de respiração. Logo, dificulta a entrada do ar, dificulta a entrada do oxigênio.
que mobiliza as células, que mobiliza a corrente sanguínea, que mobiliza os órgãos. Observe. E essas pessoas, algumas delas chegam a óbito, e eu estou orando para que Deus livre muitos, milhares dessa doença. Essa é a minha oração pela tua vida e pela tua casa, em Cristo Jesus. Que o Senhor possa te livrar de todo este mal. Mas observe, é isso que muitos estão fazendo concernente ao Espírito. Estão extinguindo, apagando o oxigênio, o ar, o fôlego de vida. E essas pessoas são levadas à possibilidade de blasfemar. Se você é um dos que vive cortando o ar de Deus na tua vida, a inspiração de Deus na tua vida, você está à beira da morte. E quem morre para o Espírito fica propenso às blasfêmias contra o Espírito. Por isso, eu peço a Deus que todo mal agora caia por terra e que o jugo que o inimigo tinha lançado sobre ti seja quebrado. E que tua vida, o oxigênio de Deus, o ar de Deus, o fôlego de Deus esteja pleno, seja amplo. Oh, glória a Deus, na vida de cada um de vocês. Estou sentindo a glória dele aqui. É este ar, é este fôlego de vida que nos mantém vivos em Cristo Jesus. E Paulo está dizendo, não apagueis, não extingueis, não corte o oxigênio, o ar, o fôlego de vida divina na sua vida. Incline-se a Ele. Isso. Se necessário, se humilhe diante dele ou nele, para que o ar de Deus, e eu profetizo em nome de Jesus, que não faltará o ar de Deus para a tua casa, não faltará o ar de Deus para a tua vida, não faltará o ar de Deus para a tua história. O diabo quer lhe dar uma máquina para que você dependa dela para respirar. Só que o Senhor manda lhe dizer que Ele está quebrando este grande laço e lhe dando ar vivo, divino e puro, para que dele você possa viver e viver uma vida com abundância. Receba de Deus. Não apague, não extinga o Espírito Santo. A segunda grande possibilidade está em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Paulo disse assim, não entristeceis o Espírito do Senhor. A palavra entristecer é a palavra do vocábulo grego lupeo, que quer dizer afligir, que quer dizer causar dor em si. Oh Espírito Santo, que quer dizer lamentar-se. Para de viver se lamentando, para de viver ocasionando dor em si mesmo, para de viver de autoflagelo, para de viver se afligindo. Geralmente, pessoas vivem assim pelo subjugamento do vitimismo, que leva ao complexo de inferioridade. E você não pode permitir que pessoas predimensionem esse problema que você tem espiritual com palavras duras, palavras de maldição. Não permita que as pessoas, ou que você mesmo vive se fragilizando, se auto-lamentando, se auto-afligindo. Chega!
Você não é o que as pessoas dizem que são. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Pode até estar passando um momento difícil, delicado, mas Deus não esqueceu de você. Deus se lembra de ti. O Senhor me trouxe aqui para lhe dizer: chega de autocosimeração, chega de autolamentação, chega de se autoafligir-se. Eu sou o Senhor que te liberto. Receba a palavra de Deus. Seja o que Deus quer que você seja. Não é uma circunstância que define ou determina quem você é. Não são palavras de pessoas que não têm visão que define quem você é. Quem define quem você é você em Cristo Jesus. Quando você aceita o DNA dele, quando você aceita ser filho autêntico dele, quando você aceita estar fundamentalizado nele, quando você aceita a natureza dele, quando você nasce de novo para ele e nele vive, existe e se move, aleluia, você está livre dessa grande possibilidade de blasfemar contra o Espírito Santo, de entristecer o Espírito Santo. Lembrando que eu estou tratando de possibilidades. Extinguir ou apagar, entristecer ou endurecer o coração, como diz lá em Hebreus capítulo 3, versículo 8. Você não pode endurecer o seu coração. Em Hebreus capítulo 12 fala que o ressentimento, a falta de andar em paz com Deus, andar em santificação em Deus e andar manifestando essa paz de Deus para com o próximo, te leva a campos de ressentimento e você não pode se dar ao luxo de viver ressentido. Deus te chamou para viver nele, por ele, para ele, em santificação dele, na paz dele, manifestando essa divina paz por onde passa. Oh, glória a Deus, eu sinto a glória dele aqui. E só assim te livrará de ter um coração petrificado, de ter um coração endurecido, de ter um coração de pedra, um coração frio de gelo, que é a grande possibilidade de levar alguém a blasfemar contra o Espírito Santo. Se você evita entristecer o Espírito Santo, evita extinguir o fôlego de vida de Deus em você, evita apagar o fogo do Espírito em você, evita, aleluia, há ressentimentos que possa petrificar o seu coração, você está longe, se torna impossível você blasfemar contra o Espírito Santo. Por isso, você que crê, escreva aqui embaixo. Quem é transformado em Cristo, se torna impossível blasfemar contra o Espírito Santo. Quem é transformado em Cristo, não há blasfêmia contra o Espírito Santo. A sua casa não é uma casa de blasfêmias. A sua vizinhança te conhece por ser um homem que adora a Deus, uma casa de louvor a Deus e não de blasfêmia. Você não é daqueles que recuam, você não é daqueles que voltam para trás, você não é daqueles que retrocedem, não. Você é daqueles que prosseguem para o alvo, você é daqueles que avança para níveis maiores em Cristo Jesus. E é aqui que eu quero me delimitar, mesmo que resumidamente, a segunda porção. Porque a segunda porção trata-se de promoção espiritual. E é isso que o Senhor tem falado para mim, que nesses últimos dias Ele está promovendo a noiva dele, ou melhor, numa linguagem profética, a esposa dele na terra.
A igreja, o organismo vivo, eu, você que se entregamos a Jesus Cristo e somos morada dele. Estamos no esconderijo do Altíssimo e somos a sua habitação. Sim, se você observar o capítulo 12 de Mateus, os religiosos dizem que Jesus está usando o nome de Belzebu para expulsar demônios. E Jesus fala para eles no capítulo 12, no versículo de número 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este expulsa tal dos demônios, senão pelo Belzebu, príncipe dos demônios, como acabei de falar. No 25 diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O que Jesus está dizendo? Que Satanás não expulsa Satanás, senão estaria dividido contra si mesmo. Como subsistiria o seu reino? Jesus reconhece que Satanás está em um reino, ou tem, entre aspas, um reino. Está escrito aqui no texto. Mas essa temática, essa porção, é para uma outra live. Você que crê que o poder de Deus é chegado na sua vida, que o poder que te promove em Deus e no reino de Deus é chegado na sua vida. Escreva aqui embaixo: o poder de Deus é bem-vindo na minha casa. O poder de Deus é bem-vindo na minha família. Depois de Jesus introduzir o que eles, os religiosos, julgavam Jesus está fazendo, Jesus diz assim, no versículo de número 28, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Oh, maravilha! É chegado a vós o reino de Deus. Por isso estou aqui para lhe dizer que o reino de Deus é chegado na sua vida. O reino de Deus é chegado na sua casa. O reino de Deus é chegado no seu casamento. O reino de Deus é chegado nos seus filhos. O reino de Deus é chegado nos seus negócios. Até para ti, meu querido pastor, meu querido obreiro, o reino de Deus é chegado em seu ministério. O reino de Deus é chegado em sua igreja. E se o reino de Deus chega, Deus chega também. E o poder dele também é chegado. Observe. Quando Deus chega, o reino chega, o poder chega, os demônios são manietados. Deve ser por essa razão que muitos preferem fugir, como diz Tiago. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Lá no capítulo 4, verso 7. Se ele não foge, ele é manietado. Se ele é manietado, ele fica cativo por você, que é morada de Deus, templo de Deus, casa de Deus. Deus mantém-o cativo para fazer o que ele quer por meio de você. Pegou? Eu estou falando que de hoje em diante a mesa virou. Os demônios que te perseguiam serão perseguidos pelo poder de Deus na sua vida. Se você crê, escreva aqui embaixo. De hoje em diante, demônios fugirão por causa do poder de Deus que habita em mim, que habita na sua casa, que habita nos seus negócios, que habita na sua vida. Aquele que te perseguia será perseguido. Os demônios fugirão. E eu estou vendo aqui, em nome de Jesus, oh glória, estou vendo claramente muitos deixando a sua casa, muitos deixando, desistindo da sua vida. Foi isso que eles fizeram comigo 20 anos atrás. Eles deixaram a minha vida. Jesus se apresentou para mim, Jesus me convenceu, Jesus entrou em mim, e a partir do momento que Jesus chegou na minha vida e eu parei de resistir a Ele,
os demônios fugiram. Os demônios se absteram de mim. Os demônios, como dizia minha mãe, não querem me ver nem pintado de ouro. Porque, assim como a minha vida, a sua também pertence a Deus. E eu declaro a falência dos demônios contra ti, contra os seus negócios, contra a sua vida. Fique com essa palavra. Seja desbloqueado, liberto e abençoado em Cristo Jesus. Para você que ainda não se inscreveu e acabou de entrar, está me ouvindo, sabe, é gratuito. Dê esse apoio ao canal e que Deus seja louvado pela vida de cada um de nós em Cristo Jesus.